Boa noite, galera. Saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Tô mais uma vez falando com você no canal de Eu Te Peço. Se inscreva no canal agora. Ative esse vídeo, compartilhe ative o sininho, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, vamos falar do jogo aí de Vasco e Nova Iguaçu. O jogo foi 0 a 0 em São Januário, né? O Vasco entrou com o time alternativo, né, cara? Foi um jogo assim, vamos dizer, de dar sono, né? De ver um. Vamos dizer que eu não assisti nenhum jogo, né? Porque tive que estar na igreja. Mas assim, tá vendo, foi um jogo assim, né? Já que o Vasco é um time alternativo, jogou com o Nova Iguaçu, né? O Vasco que poupou metade dos jogadores aí pro jogo contra o Flamengo na quarta-feira, né? Dia 21. Para jogar aí, né? Contra o Flamengo aí, poupou o Felipe Coutinho, poupou o Ryan, poupou o Ryan que vai falar daqui a pouco também, né? E assim, foi um jogo lá que o Vasco tomou sufoco de um lado, o Nova Iguaçu tomou sufoco do outro. Assim, né? Foi de dar ação. Teve chutes, os goleiros trabalharam bem, tanto o Léo Jardim como o goleiro Nova Iguaçu também. Assim, é um jogo de empate, um jogo de sonoleira, né, cara? Vamos te falar. Certo? Colocou o time alternativo aí, o Vasco aí, para jogar contra o Nova Iguaçu, para poupar, para jogar contra o Flamengo. Flamengo, dia 21, Flamengo que perdeu e empatou uma partida, perdeu duas seguidas aí, perdeu pro Bangu, perdeu pro Volta Redonda ontem. E assim, jogando com o Sub-20 o Flamengo, né? E segundo eu vi falar aí que eles vão botar o Sub-20 contra o Vasco, será? Que estão aguardando para a Recopa do Brasil, né? Cara, então assim, foi um jogo, falando do Vasco agora, foi um jogo lá e cá, assim, né? Mas assim, foi um jogo de dar sono, empate de dar sono, assim, né? O Vasco poupou esses jogadores todinho. O Lucas Pinton eu não falo, né? Que o Lucas Pinton, depois daquela cabacice que ele teve aí contra o Maricá, né? Foi expulso, ele não ia jogar mesmo. Pelo amor de Deus, o Piton deu um mole ali contra o Maricá. Perdeu aquele jogo ali, pra ser expulso ali. Ele já estava expulso, não ia jogar mesmo, né? Mas os outros foram poupados, então o jogo foi 0 a 0 um jogo que bastante emoção, né? O Verratti que foi lá em São Januário hoje se despediu da torcida, ganhou uma placa lá, tirou foto, ganhou uma placa lá pelos 143 jogos com a camisa do Vasco. O Verratti que foi aí, rescindiu com o Vasco e vai jogar pelo Cerro Porteño do Paraguai, né? Foi aí, né? O Verratti que viu essa chance aí como um ótimo contrato aí, né? Na sua carreira. O Verratti está com 37 anos já. Vai jogar pelo Cerro Porteño do Paraguai. Foi lá com a esposa dele, com os filhos, tirou foto. O Verratti, que a história dele, ele fez 143 jogos, ele ganhou a placa, fez 60 gols com a camisa do Vasco, né? E foi o artilheiro do Brasil, né? Jogador do Vasco, é o Verratti, que chegou em 2023, salvou o Vasco do rebaixamento. O Vasco em 2023 estava prestes a ser rebaixado, chegou o Verratti, o Medel naquela época lá, na época da 777, para mim é 171, né? Quando o Banana de Pijama era salgado. E salvou o Vasco naquela época, né? Ele tava aí até hoje aí nessa temporada aí, não ganhou nenhum título, né, cara? E o que acontece? Tivemos até a chance aí contra o Corinthians, essa final aí que ganha, que fomos vice aí, né? O Verratti estava na final, mas infelizmente não ganhou nada. Tá só como herói porque salvou o Vasco algumas vezes aí, né? Ele que foi artilheiro aí em 2020, 2024, 2026, 2024, 2025, perdão, pela camisa do Vasco, um artilheiro no Brasileiro, na Copa do Brasil também, né? Em 2024 chegamos na semifinal, fomos eliminados pelo Atlético Mineiro e ano passado, 2025, chegamos na final e fomos vice pro Corinthians, né? Então o Verratti aí aceitou a proposta do Cerro Porteño, vai jogar lá, boa sorte para ele. Vai pro Cerro Porteño lá, se despediu da torcida do Vasco lá, ganhou a placa do Pedrinho lá, né? E tá aí se despedindo. O nosso Pablo Verratti é o pirata aí, boa sorte. E uma notícia que saiu, que o Vasco negou a proposta de um time da Inglaterra, o Bournemouth, pelo Ryan. O Ryan que andou sendo muito cobiçado pelos times europeus aí, né? Mas o único time que chegou com uma proposta na mesa, esse Bournemouth, chegou com 35 milhões de euros, 35 milhões de euros. Mas a multa rescisória do Ryan vai para 50 milhões, né? Aí que acontece, o Ryan que tinha dado sinal verde, aceitou a proposta do clube aí, né? Desse clube aí da Inglaterra, mas só que o clube é
de prateleira pequena na Inglaterra, né, cara? Assim, muita gente falou que não é jogo o Ryan aí, né? O Ryan é um jogador de jogar em clube primeira prateleira, né? Então, o Ryan tinha aceitado a proposta do clube, o empresário também, a família do Ryan apoiou ele, mas o Vasco negou, né? Negou, como o Diniz falou, que se o Ryan fosse filho dele, o Ryan não sairia do Vasco agora, certo? Então, assim, o Vasco negou aí, né? Porque esse clube aí tá em 15º no campeonato inglês. Então, assim, cara, assim, assim, mulher de coração, seria melhor o Ryan jogar no Vasco agora, jogar no Vasco é mais essa temporada, sair pelo meio do ano. Quem sabe o Vasco, assim, não sei, né, ganhar um título esse ano no Carioca, uma Copa do Brasil, não sei. Ele sair mais valorizado lá na frente é para ir para um time de primeira prateleira, né, cara? Do que para um time pequeno na Inglaterra. Esse time eu acho que seria até um trampolim para ele, para voar para um time de primeira prateleira. Então o Vasco quer valorizar mais o jogador, né? Então, assim, o Vasco negou a proposta desse clube inglês, o Bournemouth da Inglaterra, certo? Então, assim, então negou a proposta, rejeitou a proposta, então o Ryan deve ficar no Vasco aí. Então, seria bom, né, o Ryan ficar agora e ver mais pra frente a segunda janela, a terceira, quem sabe, né? E ser mais valorizado esse ano aí, tal. Quem sabe o Vasco tomara que ganhe um título esse ano, beleza? Bom, galera, não te esqueça daí que eu tenho aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, e eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, eu fui.